Aí, tô aqui no Pacaembu ainda, comemorando os mais de 1000 inscritos aqui, conversando com um monte de gente legal. E uma delas aqui que chegou, eu tô pegando por ordem de chegada, assim conforme vai chegando. O Jorge, além de drone, você voa com helicóptero também, né? Vou. Você é de São Paulo, você é da onde? São Paulo. E vem cá, só que helicóptero que ele voa não é helicóptero de aeromodelo, é o de verdade. E vem cá, a gente que voa com o drone, que é os controlinhos lá que soltou, o Phantom da vida. Você solta, ele fica parado. O helicóptero, a hora que tá lá em cima, você pode sair, ir no banco de trás, não é? Você, não. Você não pode desgrudar um segundo. Não. Você fica lá no pairado, tudo, mas no controle. Mas se você tirar o pé do... Porque o helicóptero, o que você tem de controle para entender? Os pés são alavancas? Tem o cíclico, né? Que o cíclico, na verdade, assim, tem que explicar como é que funciona um helicóptero, mas o cíclico, ele... Não, onde você enfia o pé? Os dois pés você está enfiado num lugar. É pedal, ele cuida do rotor de cauda. Não, mas os dois pés estão ocupados. Estão ocupados, isso que eu queria entender. Pés, as duas mãos. As duas mãos, não é só uma que segura aqui? Uma está no coletivo e a outra está no cíclico. Ah, é tipo um break de mão que você... Porque a gente, quando vê o filme, tem só aquele joystick no meio das pernas. Tem aquele, mas tem em cima esse aqui. Tem tipo um break de mão. Esse aqui, né? O coletivo que chama, ele, na verdade, ele faz o helicóptero subir e descer. Ah, o break de mão que faz subir e descer, pra gente entender. Aí ele... É lógico que tem helicópteros, esses maiores, mais modernos, eles ficam pairados, você também tem piloto automático, né? No helicóptero você tem tipo o Lite da vida, um DJI Go, que você pode pôr os waypoint e apertar ele vai sozinho ou não? Tem, os mais modernos hoje em dia praticamente você tira do chão, ele faz o resto tudo sozinho. É tipo igual se a gente vê no DJI Go, você programa lá e ele vai. Não, você fica... Você vai por GPS também? Vou GPS, mas assim, o GPS ele não é normalmente usado como meio de navegação primária, né? No Brasil isso ainda está começando, você tem as aproximações, você faz via rádio, né? Chama navegação via rádio. Mas você usa já, né? São as cartas RNAV que chama, que são via GPS. Né? E para entender, eu tô com o helicóptero aqui, o básico desse daí que você falou, que não é tão chique assim. Você decola e depois você tem instrumento para mostrar o que? Ele só mostra tipo uma bússola, altura? Não, você tem dos mais, por exemplo, um Robson 22 que é o mais básico, só voa visual, né? Aí você vai ter velocidade, vai ser climb que vai mostrar a tua razão de subida, descida. Você tem teus instrumentos de motor, né? Você tem um mínimo de instrumentos. E que nem você tem um GPS, você, eu quero ir para tal lugar. O GPS na verdade é opcional, ele não é, no caso de um helicóptero simples, né? O pessoal põe porque facilita muito a vida, né? É que eu digo assim, do carro que ele vai apontando lá, você vê se você está indo no caminho certo. Ele tem uma carta de navegação aérea, né? Que é diferente do de carro, mas assim, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Ele te dá o rumo, ele te dá todas as informações que o carro dá, ele dá também lá em cima, só que é um pouquinho, os parâmetros são um pouquinho diferentes. E o helicóptero que está lá em cima, está acabando a gasolina, você tem indicador, tem sirene, ou ele mostra autonomia? Mas você não pode, né? Você não pode. Mas ele tem autonomia, ele tem como você saber ou não, tem que ser você? Então, depende, você faz o planejamento de voo. Aí, por exemplo, você vai fazer um planejamento de voo, se você fazer voo local, por exemplo, vou voar aqui na cidade, vou pousar num heliponto lá na Paulista. Então, vamos dizer que eu decole de Marte, vá para esse heliponto e volte. Esse é o meu plano. Na verdade, não é nem um plano de voo, é uma notificação. Sim. Mas você tem que ter, você vai calcular o teu combustível que você precisa para ir, voltar, ou então uma alternativa, né? Então, por exemplo, eu saio de Marte, vou para esse heliponto, volto, e eu tenho que pousar com pelo menos 30 minutos de combustível no tanque. Eu não posso chegar lá, se eu chegar lá com a gasolina no osso, eu posso inclusive levar uma multa, ser notificado. Aí a hora que aterriza, os caras vão lá e checam isso daí. Não checa, mas você pode ter uma fiscalização. Sim. Entendeu? Então, já aconteceu acidentes, por exemplo, o cara chegar no... É que nem, por exemplo, esse acidente que teve na Bolívia, o cara, aquilo que ele fez é uma barbaridade dentro da aviação. Pra quem não soube o que aconteceu, o que aconteceu? Aquele acidente do time lá do... O avião caiu? Ou... aquele caiu na Colômbia, como é que chama lá? Mas foi um avião lá. Foi um avião, não, mas a regra, basicamente, sim, tá. A diferença é que para o avião, essa reserva de combustível é um pouco maior. Ah, tá, o cara foi voar sem gasolina. Então, toda vez que você pousa, você tem que ter aquele mínimo de combustível. O drone, eu tenho bateria elétrica, normalmente assim, né? E meu chapéu tá torto. E a gente conta em tempo. E a gente sabe que o vento, se tiver muito vento, vai influenciar, que ele não vai voar. O helicóptero você conta em tempo de voo também, e o vento influencia, gasta mais combustível. Então, é por isso que você tem que calcular a tua autonomia, baseado na tua velocidade, um aproximado, né? Mas você faz um cálculo bem exato. Se você fizer a coisa direitinho, você vai olhar a carta de vento, você vai ver o vento que tá, mas
No caso de helicóptero que vai voar aqui, você voa a baixa altura, tal, isso não influencia tanto, né? Mas o helicóptero é que nem o drone, a hora que você vai a favor do vento, ele vai uma beleza. Na hora que volta, ele volta quase que metade da velocidade. Isso, você tem que descontar esse vento contra, né? Mas assim, não chega a ser metade, né? Ele tem uma proporção. Mas sempre a decolagem e o pouso sempre contra o vento. Isso aí é de praxe. Sim. Apesar de ter uma ideia, a gente tem uma ideia, por exemplo, você voar, o vento de cauda te ajuda, né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma decolagem sempre contra o vento. O pouso também, você sempre vai pegar a pista, né? Você tem as cabeceiras, aí a torre que vai te dizer a pista em uso. Então, dependendo do vento, se o vento estiver nesse sentido, você vai pousar nesse. E outra coisa, uma dúvida que todo mundo tem, se eu tenho um avião, ele acaba a bateria, a gasolina ele plana, teoricamente, né? O jumbo não. Mas o helicóptero, não acaba a gasolina, mas o helicóptero der uma pane no motor, alguma coisa, ele cai? Não, ele tem uma... Tem paraquedas? Não, ele tem uma manobra que chama autorrotação. Então, depois que você aprende a voar, é o que você mais treina. Então, você está voando, vamos dizer que você perdeu o motor, você vai baixar o coletivo, né? E você vai começar a cair, mas é uma queda controlada. Então, por exemplo, você está voando aqui. Ele dá tipo uma helicóptero plane, então, mas você tem que tomar algumas atitudes para ele poder planear. Se você manter o coletivo aqui em cima, o rotor vai parar, porque a asa do helicóptero é justamente o rotor, né? Então, se você manter o coletivo aqui em cima, o rotor vai parar e aí ele cai. Então, na hora que tiver, por exemplo, você está voando aqui, aí deu uma pane, perdeu o motor, por exemplo, o cara provavelmente vai pousar aqui, ó, porque aqui é uma área aberta, ele vai jogar aqui, consegue. Se ele tiver numa condição, numa altitude razoável e tal, ele vai baixar o coletivo e vai voar normal até chegar aqui. Quando ele chegar a uns 5 metros de altura, ele faz o flare, que é tipo uma freada que ele dá no ar, aí ele nivela, aí o rotor já vai estar... não vai ser aquele pouso suave, mas não vai morrer. Se ele fizer direitinho, ele até consegue pousar suave, depende da aeronave e tudo, mas ele consegue pousar sem problema nenhum. Então quando não tem o que fazer, você, vou treinar, como é que é o nome desse negócio? Autorrotação. Né? Vou treinar autorrotação. Então se alguém te chamar, peraí, vai pra cá que você ainda mais. Se alguém me chamar um dia e falar, vamos dar uma volta de helicóptero que eu vou treinar autorrotação, cai fora. O cara vai subir, cortar o motor e Não, ele não e chega descer. a cortar, ele bota em marcha lenta, né? Em idle, ou seja lá, se for um Robson, por exemplo, né? Ele vai botar em marcha lenta lá, aí ele vai fazer a manobra, mas a gente sempre, quando treina isso, sempre você faz naquela condição boa. Então, por exemplo, eu quando eu tirei minha carteira, eu fazia isso muito lá no Campo de Marte. Então você tá lá, você tá com a pista autorizada, a torre autorizou, tudo bonitinho, tá só você lá. Aí você só baixa o coletivo, você só tira o motor, mas você não desliga, entendeu? Sim. Aí aí você faz a manobra até o flare. Você não vai até o pouso, porque justamente nesse momento do flare, né, até o chão, que é onde você pode quebrar a máquina. Então normalmente você treina. Agora as aeronaves grandes, isso aí se faz em simulador, né? Isso aí dá pra fazer. Gente, eu não sabia disso. Eu pensei que ele ia falar que despencava o negócio, não despenca nada. Não. Se você fizer direitinho, não despenca. Olha só que chique. Gente, o que mais... O helicóptero, ele é uma mística que tem. O helicóptero ele é mais seguro que o avião. Ele é mais seguro, porque o helicóptero, por exemplo, que a gente falei, tá voando aqui, deu uma pane, ele pousa aqui. O avião precisa de uma pista. O avião, se você não tiver uma pista na tua frente, tirando esses casos que são hiper raros, aquele pouso no Rio Hudson, né, do Boeing, aliás, do Airbus que pousou lá. Mas ali foi uma coisa assim, que é um piloto extraordinário, foi tudo a favor, né? Mas é muito difícil o cara com um avião conseguir pousar, principalmente se for um avião de grande porte, conseguir pousar em algum outro lugar que não seja uma pista. Aquele lá, não entendo, mas falaram que ele é tão pesado que se acabar o motor ele despenca, que não tem... Não, ele consegue planar, que nem foi esse caso do Rio Hudson, esse acidente. Que fizeram até o filme e tal. Aquele é real, aconteceu, mas assim, E além do que ele estava na decolagem, os tanques estavam cheios. Quer dizer, nem pegar fogo pegou, ele conseguiu fazer um negócio assim de uma perfeição tal que realmente é de aplaudir mesmo, que é muito difícil. Que é o seguinte, eu não fiz a fundo, que nesses comandos, essas coisas, não tem nada, é só para você ter uma pitada assim do que é esse negócio. Quer se informar mais? Procura mais informação aí. Eu até acho que é importante para o pessoal que voa drone ter uma noção de aviação, né? Até acho que isso futuramente vai acabar acontecendo, tipo tirar uma carteira de piloto, uma coisa assim, para dar algumas matérias que são importantes para você entender como é que funciona uma aeronave. Porque tem coisas que você vê que você vê as pessoas falando que não tem como só explicando mesmo o funcionamento aerodinâmico de qualquer coisa que voa tem uma agora que você falou, já tinha encerrado, mas continuando, o drone não tem como fazer essa alta rotação, você não consegue. O drone não tem. O drone, pelo menos assim,
se ele perder um motor, ele não vai conseguir voar com 3, né? Sim, ele rodopista, aconteceu comigo. A não ser já. que eles criem futuramente algum tipo de recurso na controladora que saiba que você isso. consiga, vamos dizer, desligar o rotor. Eu não sei, aí teria que... Aí é coisa dos engenheiros lá, né? Mas por enquanto, que eu saiba... Se alguém que tiver um Phantom, um drone... Eu nunca testei isso, é só subir ele uns 100 metros e taca os 2 manches para baixo para cortar o motor, daí... Será que ele corta? Eu não sei se corta. Não, corta. Eu não sei, nunca tentei. Eu também. Eu cortei uma vez que ele caiu de ponta cabeça no vizinho. Ele cortou. Mas se alguém quiser treinar, manda aqui, eu treino, eu faço. Eu subo com o drone, corto o motor, daí a gente vê se ele plana ou se ele despenca. Eu nunca vi isso daí. Não plana, não tem como. Diz que sim, e quer ser a metade pra me completar, e quer ser a menina do meu olhar, a luz da minha vida. Diz que sim, pula nos meus braços, me dá logo um beijo, ataca minha boca, mata meus desejos. Assista o Semaru. Posso saber por que o senhor bateu no meu filho? Ah, porque ele me chamou de gordo. E fazendo isso, você acha que vai emagrecer?